Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. Quando estiver no dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. Quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme, quando sua sensibilidade identifica o perfume, isso é amor, tá rolando amor, é encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor, é encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor, é encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor, é encontro de metades. É amor, é encontro de metades. Em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. E quando estiver no dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. Quando chorar de saudade, ou quando morrer de ciúmes, e quando sua sensibilidade... Obrigado, hein? De volta com Carlos Melo aqui ao vivo nessa edição do Caleidoscópio, gente. Estamos no ar na TV Horizonte, TV Educar e no site também da emissora. Você pode assistir ao programa por lá também. É só digitar o endereço tvhorizonte.com.br e clicar em assista. Depois aperte o play e acompanhe nosso programa aí do seu celular, tablet ou computador. E também no site da TV Horizonte tem promoções do Caleidoscópio para você, dá só uma olhada. Você conhece as camisas masculinas Clé? Elas têm estampas contemporâneas que valorizam a cultura mineira. Aqui no Caleidoscópio você pode ganhar uma camisa Clé, hein? É ou não é um presentão? No site tvhorizonte.com.br/caleidoscópio. Lá em promoções você fica sabendo como participar. A semana está só começando, mas você já sabe que na sexta-feira é dia de pizza grande com refri 2 litros no Caleidoscópio. Você pode ser o ganhador da semana e receber em casa a pizza quentinha. Não fique de fora, vá à página da TV Horizonte e concorra. E ó, se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tem muitas promoções do programa te esperando, então não deixe de conferir e participar. E você que está em Juiz de Fora, Minas Gerais, conectado com a gente, participe do programa. O tema: Estopim da Violência. Por que a sociedade, de uma forma geral, está tão violenta? Vou mandar essa direta para o Marcelo. Marcelo, temos aí alguns critérios que dê para a gente identificar por que essa sociedade anda tão violenta e que muitas vezes a gente pergunta onde vamos parar? Bom, não dá para a gente especificar ou achar uma origem apenas, né? Mas você tem casos que você tem estruturas de prestígio dentro de uma sociedade em que a violência é um status. Ou, melhor, você tem uma pessoa forte, uma pessoa que sabe brigar, uma pessoa que bate nas outras. Isso é uma estrutura de prestígio, assim como você ter dinheiro, uma roupa bonita, ou ter uma formação, né, acadêmica, etc. Então, isso depende também das escolhas que essa sociedade faz para criar essas estruturas de prestígio. Se você tem dentro, e aí não é só num bairro mais periférico, também em alguns bairros mais nobres, você tem essa estrutura de prestígio em que a pessoa que é brigadora, né, valentona, etc., ela tem um prestígio no grupo. Uhum. Então, esse tipo de coisa, mas por que foi? É tão gratuito? É gratuito dependendo do ponto de vista. Se você olhar pela estrutura de prestígio que é criada, ela não é gratuita. Ele ganhou, vamos dizer assim, um status, né, dentro daquele grupo. Ele ganhou uma moral, vamos dizer assim. Então, esse tipo de coisa acontece dentro de uma estrutura. É igual você tem, por exemplo, dentro da nossa sociedade, vamos prestigiar pessoas com deficiência ou pessoas idosas. Para isso, você gasta recursos, riqueza da sociedade. É uma escolha da sociedade você
carrear recursos para essas pessoas. A mesma coisa em relação ao prestígio. É uma escolha da sociedade criar estruturas de prestígio que prestigiem, por exemplo, a violência. O valentão, né? É. Ô, Vinícius, e aí a gente tem essa situação, assim, de consequência, né? Porque muitas vezes, num ato, o jovem, as pessoas que estão envolvidas com aquilo, não tem muita ideia das consequências disso, né? Desse ato aí de valentia. Que tipo de consequências isso pode trazer, né, para o jovem? Como é que ele responde isso? Simone, é importante ressaltar que no momento da prática de uma violência, o jovem não preocupa com a consequência do ato praticado por ele. E essas consequências, elas no mundo hoje, elas são bastante graves. Porque no caso do Henrique, por exemplo, havia possibilidade, se ele fosse abordado no momento do ato, no momento da lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a prisão em flagrante dele. Só que no momento do ato, muitas vezes, há a briga, há a formação dos grupos, né? Um grupo antagônico ao outro, e a pessoa sai desse estado flagrancial e, posteriormente, é instaurado um inquérito em favor dele. Então, é muito complicado você analisar. Isso é o que eu falo muito importante com meus alunos, o seguinte: as pessoas, quando se envolvem em brigas, em tumultos, você não sabe de onde que partiu a violência. Então, a melhor consequência para o ato é sair do meio do grupo, é você tentar se desvencilhar, porque muitas vezes você pode não estar envolvido e pela multidão e pelo excesso praticado por outras pessoas, às vezes você ser atingido e também você passar a ser autor do fato, porque você contribui para aquele tipo de violência. E a consequência jurídica desse ato é uma prisão em flagrante, a instauração de um inquérito policial, que você passa a não ser mais primário, que você vai responder em juízo e que aquilo pode trazer uma consequência futura. Portanto, você que é um cidadão de bem, você que se previne, é aquilo que eu falo com meus alunos. Muitas vezes você estando com grupos, né, para se prevalecer, igual o nosso nobre colega falou, para realçar o seu status, seu prestígio, culminando com uma certa quantidade de bebida alcoólica, isso serve para o estupim mesmo, para essa prática desse ato. E é aquilo que eu falo com os alunos na faculdade também, uma forma da gente prevenir. As redes sociais são muito perigosas em relação a isso, porque hoje eu percebo que, principalmente essa geração mais jovem, ela não está acostumada com o desprazer. Né? Todo mundo quer ser curtido, todo mundo quer ter likes, todo mundo quer ser seguido, mas no momento do desprazer você se torna uma figura o quê? Indiferente, uma figura abastada, uma figura não querida. E muitas vezes, para gerar essa violência dessa figura não querida, você pratica esse ato. Então isso é que é complicado, aquilo que eu falo, a gente usar a rede social de uma maneira boa, de uma maneira saudável, é muito importante. Eu percebo que esses jovens hoje estão muito condicionados a isso. Se eu não for curtido, eu não vou ser uma pessoa que vai ser querida pela sociedade, eu não vou ter prestígio, e a partir daí eu vou me tornar uma pessoa mais violenta, e é isso que está acontecendo hoje em dia. É legal você destacar essa questão assim, né, Vinícius? Porque o Marcelo colocou pra gente dessa questão do status, e muitas vezes o que a gente observa em grupos é que as pessoas começam a se unir, né? Assim, às vezes tem um autor e aí outras pessoas juntam para praticar algo ilícito, praticar algum tipo de violência, mas elas acabam esquecendo também da responsabilidade que elas também têm se juntando a esse valentão, né? Claro, isso é muito importante, porque se você não é autor, no direito penal tem a figura do partícipe, ou seja, você vai responder com a participação de maior ou de menor importância pelo fato delituoso. E é muito comum que, quando há essas brigas de grupos, um joga a responsabilidade para o outro. Mas fica fácil da gente caracterizar e tentar individualizar a conduta de cada um. Isso é muito importante. Legal. Fernanda, sua mãe contou ali pra gente, né, um pouquinho, assim, de como é que foi esse fato, né? Para você, assim, foi de graça mesmo? Teve alguma justificativa para o que aconteceu com seu irmão? Eu não acho que nada, motivo algum, justificaria o jeito que foi, a covardia que foi, sabe? Tem uma pessoa envolvida, mas assim, já tinha terminado o relacionamento, mas não justifica de maneira alguma. O que justificaram, de fato, é porque ele estava acompanhado, né, de uma pessoa, e essa pessoa tinha um ex-namorado. A história é um pouco disso, né? O que justifica, o que eles justificaram como violência. Sim. É isso? Na realidade, ele nem estava acompanhado dessa pessoa no dia. Não estava, ela não estava aqui. Mas eles justificam isso. Foi um ciúmes, não sei, talvez inveja.
Eles justificam isso. Bom, inveja também apareceu esse termo, né? Logo no início do programa, o pessoal falando um pouco, caracterizando esse estupim da violência. Eu não sei o que as pessoas acham, sei lá, inveja. Teve uma moça que falou sobre isso, assim. E aí, para você, Andréia, assim, essa questão hoje, né? Como é que ele está hoje? Como é que ele está passando depois desse período aí de trauma? Que tipo de trauma que ficou? Ele tem uma integridade psicológica que, assim, os profissionais que o atenderam, né, ficaram assim, impressionados como ele está querendo retomar a vida dele. Então, ele é estudante de medicina, é um menino brilhante, é um menino muito bonito, muito querido, né? Está dando para a gente perceber isso pelas redes sociais, pelo apoio que ele está tendo. E ele quer retomar a vida de qualquer forma. Então, ele já voltou para Barbacena, né, que é a faculdade que ele cursa medicina. Está tendo muito apoio lá dos colegas, dos professores, e vai tentar, porque isso para ele no momento é muito importante, ele conseguir retomar, porque ele é da comissão, ele é muito querido, gosta muito da turma, então isso para ele é importante. Foi muito difícil, porque foram, né, quase que 40 dias entre hospital, ele teve a meningite, teve que ficar mais 21 dias internado, fratura no crânio, muita dor de cabeça, e ele agora tem algumas sequelas. Ele está com uma paralisia facial, ele não escuta de um ouvido. Mas com isso tudo, ele não está vendo problema, ele está aí na luta. Ai, que então, bom. está lá, está bem. Isso para todos os profissionais e para a gente que é pai, mãe, né? A gente fica, poxa, guerreiro, né? Aproveitar, então, e mandar um abração pro Henrique, viu? Guerreiro aí. A gente está torcendo aqui pela sua recuperação completa. E aí, com relação à educação, aproveitando um pouco que você citou aí, pai, relação de família, você acha que tem um pouco disso também, assim? A educação como um ponto aí fundamental nessa coisa da violência? Que tipo de relação que você faz com praticar a violência e a educação que você tem em casa? Então, eu acho sim. Porque a gente não pode colocar como único fator. Tem a sociedade, tem a educação, tem isso que eles falaram brilhantemente. E a educação, eu acho que a gente já começa de criança, né? Colocando os limites, as perdas. Então, tem a hora de tirar o bico. É doído? Mas tem que... Isso é importante, saber o momento. A criança vai passar por um não, por uma perda, né? A gente tem que... Isso é questão de educação, é o dia a dia, tem que fazer isso, tem que escovar dente, tem que tomar banho. Então, isso tudo. E eu falar o não é chato, dá trabalho, né? Essa coisa da rejeição que o Vinícius trouxe aqui pra gente, né? Que pra muita gente há uma dificuldade danada em lidar com isso. Bom, gente, intervalo aqui no Caleidoscópio. Já já a gente volta com esse bate-papo aqui de hoje. Estupim da violência. É rapidinho, hein? Não saia daí. Até já.